que é a primeira apresentação oficial do nosso grupo de pesquisa, que nasce agora, não é? Na UNAERP. Então, hoje é a primeira apresentação, né? É um grupo de pesquisa em comunicação, letramento, transmídia e educação, que tem por objetivo concentrar pesquisadores de diferentes níveis. Então, aqui eu tenho alunos da graduação e do mestrado, e tenho professores, né, pesquisadores, pesquisadores interessados em investigar as novas práticas comunicativas realizadas na era digital, considerando as esferas comunicativas do entretenimento, da educação, do audiovisual, da publicidade e propaganda e do jornalismo. Com base em uma proposta teórico-metodológica transdisciplinar, né, então a nossa proposta, além de contemplar essas diferentes áreas, né, como publicidade, jornalismo, design, arquitetura, educação, ele também propõe, tendo em vista essa complexidade dos objetos contemporâneos, nosso grupo também tem uma proposta transdisciplinar de pesquisa, porque os objetos são muito complexos, e é impossível usar apenas um campo teórico, né? Então, a gente pretende, a partir desse projeto, contribuir para as pesquisas teórico-metodológicas. Então, a gente tem uma preocupação, né? Eu sou professora de metodologia de pesquisa em comunicação, então a gente tem essa proposta teórico-metodológica para analisar as plataformas, para analisar as narrativas transmídia, o design, os diferentes objetos com os quais a gente trabalha, né? E a gente pretende também auxiliar nas práticas de produção de conteúdo, né? O grupo primeiro que apresentou aqui na nossa sala teve muito essa preocupação de prática de conteúdo, de produção de conteúdo, né? Então, com as nossas pesquisas, a gente pretende também contribuir para essas produções de conteúdos, né? E propor projetos interdisciplinares ou interinstitucionais que a gente possa, porque aqui contemplam alunos meus da UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, e alunos do Unifacef, que é o Centro Universitário de Franca. Então, esse grupo já nasce interinstitucional e a gente pretende ampliar isso, né? E a gente também pretende, já fazemos isso, né? Propondo práticas extensionistas de formação profissional, não só dentro das nossas instituições, mas também abrir, porque um sonho nosso é criar daqui a 2 anos um laboratório de produção de conteúdos para multiplataformas para a área educativa, né? Então, a gente pretende auxiliar aí nesse processo e também para a divulgação científica, já que estamos em 2 academias, né? Também contribuir nos congressos, por isso que então, é legal. Então, obrigada, turma, que veio aqui ser o primeiro grupo de pesquisa oficial. Professor Renato, primeiramente, sempre nós dois aí parceiros, né? E ele sempre dando esse apoio para mim em todos os sentidos, show de bola, né? E aí eu trago, então, dentro da UNAERP, além do professor Renato, eu trago a Gília e a Daniela, que são minhas orientandas do curso de Publicidade e Propaganda. Inclusive, agiu com 2 pesquisas, uma de iniciação científica que ela faz sozinha e outra aqui com a Dani, que ela vai apresentar, né? Então, parabéns para vocês também, muito obrigada. E do Unifacef, do Centro Universitário de Franca, onde eu sou professora do programa de mestrado interdisciplinar em desenvolvimento regional, eu estou trazendo a minha orientanda de mestrado, que é a Luciana Fadu, que tem uma pesquisa também voltada dentro do mesmo projeto de letramentos, ela vai falar, então está tudo amarrado, vocês vão perceber, né? E também a Júlia Pessoni, que é a minha orientanda de iniciação científica do Unifacef, que ela está no curso de Publicidade e Propaganda, então também vai apresentar suas pesquisas e que vocês tenham aí, a gente tem o nosso horário é 4h15, a gente pensou aí 7 minutinhos, assim, mais informal, né? Nós estamos aqui entre nós, e no final a gente abre se alguém tiver alguma pergunta, e desde já super agradeço a participação de todos aí. Eu vou mutar meu microfone, e pela ordem aqui de apresentação é a Luciana primeiro. O meu trabalho de mestrado é sobre a plataformização do ensino de arquitetura e urbanismo durante a pandemia do coronavírus. Eu sou Luciana Fadu, eu sou mestranda no projeto interdisciplinar em desenvolvimento regional pela Unifacef, eu sou arquiteta e urbanista e eu sou especialista em
Arquitetura de Interiores e Cenografia. A minha orientadora é a professora doutora Nayá Saad Câmara, e o nosso grupo de pesquisa é o Transled. Bom, no início de 2020, com a instauração da pandemia de coronavírus e a obrigatoriedade do isolamento social, trabalho e educação foram para dentro das casas, justificando uma nova dinâmica de ensino e aprendizagem não presencial, o chamado por ODEs de ensino remoto de emergência. Acontece que tanto o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, a Federação Nacional de Ensino de Arquitetura, entendem que arquitetura e urbanismo deve ter uma formação profissional presencial, já que o papel do arquiteto na sociedade compreende a preservação da vida, o bem-estar social, a segurança, a integridade do patrimônio, preservação do meio ambiente e as relações interpessoais, e como aprender isso virtualmente, né? Eles já questionavam isso, inclusive o CAL, desde 2016, se negou a conferir diploma às universidades que ofereciam o curso 100% online, mesmo com o apoio do MEC, né? Nós vivemos, então, um cenário de transição com novas formas de educação que impactam direta e indiretamente no desenvolvimento social e econômico e nas práticas de formação profissional, consequentemente, no mercado de trabalho. As plataformas digitais e os seus recursos utilizados como estratégias de ensino emergencial, não presencial, em tempos de pandemia e isolamento social, devem ser analisados, e essa experiência deve nos trazer importantes contribuições e reflexões a respeito das discussões já anteriormente iniciadas sobre o futuro do ensino de arquitetura e as suas possibilidades. Quando pensamos, então, que estamos nesse momento de ensino remoto de emergência, e que a utilização das plataformas digitais foi inevitável para a continuidade do ensino, eu pretendo, com esse trabalho, né, identificar as plataformas utilizadas, analisar os objetos de aprendizagem, identificar as interações oferecidas nas aulas de práticas e laboratórios de projeto arquitetônico e analisar os pontos positivos e negativos dessa experiência. O recorte são as instituições de ensino superior particulares de arquitetura e urbanismo em Franca e Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Essa pesquisa também faz parte do projeto da professora Nayá, de letramentos transmídia, na era da plataformização da cultura, onde ela analisa as práticas de letramentos transmídia. E, então, quando a gente fala dessas plataformas digitais, a gente vai também estar falando a respeito dessas práticas de letramento. Os resultados da pesquisa deverão considerar as respostas de questionários semi-estruturados, emitidos online, e deverão apresentar a análise da triangulação de 3 sujeitos diretamente envolvidos: as instituições, os docentes e os discentes. Apontaremos pontos positivos e negativos dessa experiência, confrontando com as discussões promovidas pelo CAL, ABEA e FENEA, acerca das emergências e das possibilidades de permanências dessas estratégias. Pretende-se dessa forma que essa pesquisa possa contribuir com a leitura mais precisa da situação do ensino de arquitetura não presencial, a fim de orientar decisões futuras. A minha pesquisa encontra-se em fase de levantamento bibliográfico, através dos conceitos de plataforma, plataformização da cultura e da educação, ensino remoto de emergência, EAD, letramentos digitais, competência em informação e letramentos transmídia. Aqui tem alguns conceitos e os principais autores que eu estou estudando. Então, nós tivemos Thomas Powell de manhã e foi, né, delicioso ouvi-lo. É uma pena que eu não pude ficar para a mesa, mas eu tenho certeza que
assim, depois tendo acesso ao YouTube. Odes, que é uma leitura mais recente, ele fala de pandemia e desse ensino remoto de emergência, ele tem vários artigos a esse respeito. Os conceitos de EAD, né, que se diferem do ensino remoto, já que é um tipo de ensino estruturado para ser feito. GOTS, né, falando a respeito de letramento digital, a Beluso falando da competência em informação e a nossa professora Nayá falando de letramentos transmídia. Muito obrigada a todos e todas. Parabéns. Eu vou deixar para fazer um comentário final depois, tá? Muito bom. Obrigada, Lu. Na sequência, o Renato. Professor Renato. Opa, boa tarde a todos. Muito obrigado pela possibilidade de participar com vocês desse grupo de estudos. Gostei bastante da apresentação da Luciana, tem alguns dados a respeito da área de arquitetura, né, que são bem específicos, né, da área, inclusive essa questão do MEC, como ela mencionou. Eu trabalho com a Nayá na UNAERP já há vários anos, somos colegas aí, e a minha área de publicidade e propaganda, eu assumi há alguns anos a disciplina de legislação e ética em publicidade e propaganda. E daí veio essa pesquisa que se chama Comunicação, Legislação e Ética, o processo de autorregulamentação publicitária e sua aplicação na realidade regional. A gente tem nos aproximado aí dessa questão do Transled. Que bom, né, que agora a gente está ouvindo falar Transled, né, e não Translite, como estava de manhã. Exatamente. Enfim, e essa pesquisa, né, só clicar aqui, que essa pesquisa eu desenvolvo vinculado a essas disciplinas de ética e legislação publicitária, tanto na UNAERP quanto na Uniaro, onde eu sou professor, e também vinculado à FUNADESP, que é a Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular, onde eu sou um dos pesquisadores em um dos programas que eles têm lá direcionado à produção científica para mestres, né? Em termos de visão geral, a gente tem trabalhado com um autor brasileiro chamado Vinícius Lima, que conceitualmente aborda a problemática da economia política das comunicações, né? Então, eu coloquei aqui, em termos de visão geral, essas duas frases aqui, ó. A forte presença da comunicação e suas tecnologias na sociedade atual demonstra a necessidade de apreender o processo de inserção da produção publicitária enquanto fator gerador desse próprio conceito do Vinícius Lima, economia política das comunicações. Então, a gente parte desse conceito e resgata alguns outros aspectos críticos advindos aí da própria evolução histórica dos meios de comunicação de massa no Brasil para desenvolver esses estudos. A gente faz isso dentro da disciplina de ética, né? Debate alguns textos do Vinícius Lima e tudo mais, e a gente acaba trabalhando com alguns grupos de pesquisa dentro das salas de aula, né? E no curso de publicidade e propaganda, esses grupos de trabalho, a gente chama de agências, cada agência tem um nome e tal, e essas agências, de uma certa maneira, elas vão verificar para mim, como se fossem grupos de trabalho, se há a possibilidade de empregar esse conceito de economia política das comunicações em todos esses aspectos da disciplina de legislação e ética que a gente desenvolve, né? E num âmbito mais prático, eu peço para eles, e aí a gente usa a plataforma do CONAR, e aí eu já colocaria plataforma
entre aspas, né, pela palestra que a gente teve de abertura hoje pela manhã, né, a gente utiliza o portal do CONAR, na verdade, para averiguar exemplos, né, de processos que foram acatados pelo CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, focados em campanhas publicitárias mais locais ou mesmo regionais, sob todo o viés, todo o arcabouço da legislação que abarca comunicação social, que a gente também estuda durante a disciplina de ética, né? E o próprio Código de Autorregulamentação Publicitária. Quais seriam os métodos que a gente utiliza para o desenvolvimento desse estudo, né? Os grupos de trabalho, como eu mencionei, que são as agências experimentais dentro do curso, um processo de revisão bibliográfica, que é apresentado ao longo da disciplina. A gente abarca a questão de vários artigos da Constituição, a gente tem pontos ali de discussão, de apresentação de legislações mais específicas, né? Por exemplo, agora o pessoal da UNAERP está entrando com as agências no estudo das legislações na área de medicamentos, bebidas alcoólicas, propaganda para público infantil, dentre outras variáveis, né? E a gente faz também a elaboração de estudos de caso e a avaliação das decisões em um processo de pesquisa mais exploratório no portal do CONAR, né? Então, para estudo e aprofundamento sobre o conceito e para análise dos processos no CONAR que demonstrem sua aplicação e empregabilidade no âmbito regional. Eu coloquei aqui só para vocês terem assim um recurso mais visual, né? Uns prints do que a gente utiliza aqui no portal do CONAR, né? O primeiro, à esquerda, é a própria página principal do portal, né? E você tem vários recursos aí, como o próprio código de autorregulamentação publicitária, que geralmente fica ali no rodapé do portal, né? Você tem acesso à própria legislação, a várias referências, e que os grupos de trabalho, as agências, eu peço para eles entrarem mais nessa aba de decisões, tá? E na aba de decisões você encontra ali os casos e as estatísticas. No caso, o CONAR, acho que há uns 2 anos atrás, já atingiu mais de 10.000 representações julgadas, né? Desde a época da sua fundação, que a fundação oficial do CONAR foi em maio de 1980. E eu abri uma outra aba aqui, a de casos, e só para ilustrar, né? Quando você clica em um dos anos, eu cliquei por acaso em 2015, e geralmente eu apresento isso em aula, né, um ano mais para trás, para que os alunos acessem os anos mais recentes, né? E aí você pode, mês a mês, dentro desse ano, verificar as representações que foram feitas ao CONAR e também as decisões que o CONAR tomou. Só para deixar claro, assim, né, que a gente tem pessoal aqui que é de outras áreas, além da publicidade, esses casos, né, essas representações são denúncias abertas por qualquer instância da sociedade junto ao CONAR, que quando a pessoa se sente assim de alguma maneira afetada por uma propaganda, aí o CONAR vai analisar e vai julgar se aquela propaganda deve ou não permanecer no ar, ser alterada, né? Ou se de repente aquela representação não é acatada pelo CONAR por não ser muito plausível em termos da regulamentação da publicidade, no Brasil, né, especificamente. E aí, como resultados, até o momento, né, com o processo em andamento, essa pesquisa teve início lá na Funadesp em 2019, então a gente renova anualmente,
esse ano passou pela renovação recentemente, talvez a gente consiga renovar por mais um ano, até mudar a temática do projeto de pesquisa, né? Então, até o momento, por se tratar de um processo em andamento, né, a gente conseguiu vislumbrar um certo nível de carência no que envolve o alcance do CONAR e de suas decisões e casos julgados em relação às produções publicitárias mais regionais. E quando a gente fala em publicidade local ou regional, a gente diz respeito a essa nossa região aqui do interior de São Paulo, né? O CONAR hoje conta com 7 ou 8 câmaras decisórias, espalhadas por alguns estados do Brasil, e especificamente aqui no estado de São Paulo, as quatro, as 4 câmaras específicas do estado de São Paulo, todas estão na capital. Então, em termos regionais, a gente encontra muitos casos e decisões do CONAR no próprio portal do CONAR, né? Como a pesquisa está em andamento, a gente não tem assim uma conclusão específica e nem seria correto, né, trabalhar uma deficiência do CONAR nesse sentido sem antes ter consultado o próprio CONAR. Estamos aguardando a liberação desse caráter pandêmico que a gente está vivendo para ver se esse ano ainda ou o ano que vem a gente consegue fazer uma visita técnica ao CONAR, de repente garantir alguma entrevista por ali, para poder também ter um posicionamento a respeito desse órgão, né? E aqui, por fim, tem algumas referências bibliográficas, né? O próprio livro do Vinícius Lima, alguns sites aí que a gente acaba utilizando no projeto de pesquisa. Tem esse autor aqui que eu acho bastante interessante, o Douglas Kellner, norte-americano que trabalha o conceito de cultura da mídia, mas eu acho que ele ficou muito arraigado no aspecto de televisão. E dos grupos de pesquisa e das agências da classe lá da UNAP que eu mencionei, a gente está trabalhando com esse livro aqui da Ana Paula Bragaglia, Ética na Publicidade, onde a gente vai buscar os dados a respeito das várias legislações que afetam a produção publicitária no Brasil. Então, agora eu convido a Júlia Pessoni, que vai apresentar o seu trabalho. Obrigada, Renata. Boa tarde, gostaria de agradecer a Nayá pelo convite e eu espero que vocês gostem. Hoje eu estou aqui para apresentar um projeto de pesquisa sobre o título A Era do Rádio Digital, um estudo do podcast em múltiplas plataformas. Eu estou sendo orientada pela professora pós-doutora Nayá Sade Câmara. Bom, é um estudo de caso do evento, que foi feito em formato podcast, que se chama The Power Pleasure of Podcast 2, The Return of Radio Fiction. O nosso objetivo é analisar como que aconteceu essa transformação do rádio para o digital a ponto de ser possível criar um evento no formato podcast. Isso eu vou usar as teorias de Jenkins, 2015, e de Santaella, 2013 a 2018. A escolha desse estudo de caso ela se deu porque era um evento metalinguístico, então um podcast que falava sobre o podcast e comentava 2 performances, que foram Video Palace e The Bright Session. O rádio aqui no Brasil, ele é centenário.
Então, ele veio oficialmente dia 7 de setembro de 1922, com a transmissão do presidente Epitácio Pessoa, para a comemoração dos 100 anos da independência do Brasil. E a partir desse momento, o rádio ele foi se tornando cada vez mais popular, impactando uma massa de pessoas de diferentes gerações, até chegar no que a gente conhece hoje como o rádio digital. Jenkins, 2015, página 30, ele fala que hoje a gente vive na era da convergência cultural e midiática. E com isso, a gente consegue ter o fluxo de conteúdo através das múltiplas plataformas de mídia, a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e o comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências que desejam. Nesse contexto da era digital, com o avanço da tecnologia, o que antes era uma mídia tradicional e de massa, ela se torna também uma mídia digital. E com isso, acaba modificando os modos de produção, veiculação, recepção e, consequentemente, atingindo novos consumidores. O Kantar Ibope Media, ele aponta que 70% dos brasileiros escutam rádio em casa, 18% escutam rádio no carro e 3% escutam rádio no trabalho. Essa é uma pesquisa de 2020 e é referente à faixa etária de 20 a 49 anos. Com o avanço da pandemia, como foi o caso com o avanço da pandemia, o distanciamento social, o rádio ele se popularizou, se reinventou e trouxe novos formatos, como foi o caso dos podcasts, que se transformaram no modelo de estrutura não apenas as produções realizadas pelas emissoras de rádio, como também os conteúdos produzidos em praticamente todas as esferas comunicativas, inclusive sendo adotado pelo audiovisual, o qual contribuiu para a abertura de novos espaços e novos modos de consumo. Essa é uma pesquisa feita em 2020. Bom, segundo uma pesquisa da Rede Globo, em parceria com o Ibope, 57% dos entrevistados, eles começaram a escutar o rádio, programas de áudio digital durante a pandemia. Deixa eu te dar, só dá uma aceleradinha, filha, que teu tempo vai acabar. Dá uma aceleradinha agora, acho que talvez, tá? Ok. Isso, o Brasil, ele se classifica em 5º lugar no ranking mundial. Bom, o evento The Power Pleasure of Podcast 2, ele começa com uma performance ao vivo, né, dos podcasts Video Palace e The Bright Session. Ele foi veiculado na plataforma Zoom no dia 18 e 19 de março de 2021 e teve a participação especial de Henry Jenkins, que fez o papel de comentarista e mediador,
juntamente com Colin McClay, que estava apresentando o evento. Num segundo momento, ele começa com um bate-papo, unindo a audiência, o elenco dos podcasts e a equipe técnica, discutindo sobre diversos assuntos acerca do podcast em si. Uma coisa legal desse evento é que ele contribuiu para que as pessoas que estavam participando do podcast, eles soubessem a opinião do público no momento que estava acontecendo a performance. E isso é enriquecedor para a equipe. Então, algumas referências que eu utilizei. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada a você, parabéns, Júlia. E agora, como o último trabalho da tarde, então, a minha dupla, Daniela de Souza Minto e Júlia Alexandre. Aí, no final, eu comento todos. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente, tudo bem? A Dani vai apresentar para mim. A gente vai falar um pouquinho sobre nosso trabalho, né? Chama Ao Infinito e Além, como os easter eggs nas produções da Pixar são uma jogada transmídia. Tá? Nosso trabalho ainda está em desenvolvimento. A gente está na parte de coleta de dados, né? Coleta de pesquisa. E pode passar, Dani. Nosso objetivo, né? O objetivo do nosso trabalho, ele tem aí como analisar as estratégias da narrativa transmídia dos filmes da Pixar nas produções desse universo ficcional de Toy Story. A gente é muito interessada pelo universo de Toy Story, né? E a gente queria falar de alguma forma da Disney em si. Então, a gente pesquisou um pouquinho e a gente assistiu o Toy Story porque foi por eles que começou essa estratégia dos easter eggs, tá? Pode passar, Dani. O nosso objeto de estudo foi os 4 longa-metragens da franquia, o Toy Story 1, o 2, o 3 e o 4, que saiu agora em 2019. Pode passar. Um pouquinho da história, né? Eu acho que algumas pessoas podem conhecer bem superficialmente o Toy Story, né? E é realmente isso que eu vou dar uma explicadinha. É um boneco, né? Um brinquedo que quando eles estão na presença da gente, pessoas, né? Humanos, eles ganham vida, e quando eles, né, estão sozinhos, eles ganham vida, e quando eles estão só com os humanos, eles realmente servem para brincar, né? Acho que mostra isso. E a gente queria analisar realmente os easter eggs que conectam um filme com o outro, tá? Porque tem muitos easter eggs, alguns principais, né, que fazem essa conexão. Nossa base teórica, né, o James, dizendo que existem diversos pontos de contato que ajudam a promover essas histórias, né? A gente pode observar isso mais explícito nas produções da Pixar, que realmente levam essa continuidade aí das histórias através dos livros, curtas-metragens, né? Agora Bill Park da Pixar também, e etc. E realmente uma das formas de realizar isso, né, é a utilização dos easter eggs. Pode passar. E afinal, o que seria esses easter eggs, né? Os easter eggs têm uma definição de ovo de Páscoa, né? Mas na utilização do mundo transmídia seria mais pistas escondidas dentro de filmes e jogos, né? Para realizar essa conexão, né? Isso leva com que as pessoas conectam mais as histórias, tanto do filme quanto dos jogos. Pode passar. Como que o Toy Story realiza, né? Utiliza esses easter eggs? A gente pode ver, né, pela Pixar, utilizando isso para conectar os fãs, né? Uma vez que justifica esses easter eggs para criar essa narrativa transmídia com os universos ficcionais. Então, tanto os filmes, as 4 longa-metragens, quanto o Toy Story junto com as outras produções. Pode passar, Dani. A gente pesquisou um pouquinho da interação com os fãs, tá? É justamente isso que a gente quer entender. A gente trouxe uma frasinha do James, tá? Sobre a inteligência coletiva, baseando-se na capacidade de comunidades virtuais para unir as inteligências, como um grupo que cada um contribui, né,
com informações. Pode passar, Dani. Bom, a gente vê que um dos tripés, né, que sustenta o modelo transmídia, como o Matheus Soares, ele é um estudioso que também estudou sobre esse universo, ele afirma, é a interação com o fã, né? O fã ir atrás, se engajar, é uma peça fundamental para a construção da transmídia dos easter eggs. Então, o easter egg tem justamente essa função, de fazer com que o fã vá atrás e caça essas pistas. Aqui a gente trouxe alguns easter eggs que a Pixar confirmou em seus sites, né, sejam da Disney oficial ou da Pixar oficial. E aqui a gente pode ver que eles confirmam que tudo começou por Toy Story, né, o início dos easter eggs. Aqui é uma postagem que eles fizeram justamente mostrando esses easter eggs e como os filmes se conectam através deles. Então, a gente tem aqui os brinquedos, né, de outros filmes que a gente pode ver. Aqui são os brinquedos do Vida de Inseto, porque uma característica legal também é que a narrativa, ela não termina nela mesma, né? Ela continua em outros filmes da Pixar, juntando esses universos ficcionais, e assim continua a narrativa. Isso é muito legal e é o que a gente está pesquisando e querendo analisar. Aqui temos outra referência na Vida de Inseto, aqui dentro do terceiro filme. Aqui é mais uma vez a Pixar mostrando esses easter eggs, aqui foi em um vídeo. Aqui é o urso no quarto de um personagem de outro filme. E o carro do Pixar Planet, que é um dos mais importantes, né, que conecta os filmes da Pixar e os do Toy Story, por mostrar a passagem de tempo de um filme a outro. Bom, os easter eggs, eles são métodos de fazer a transmídia e o mundo multiplataforma. E ele origina ligações entre narrativas e personagens. E essa referência é do Gêmeos, a gente achou muito legal de pôr, porque é justamente isso que vai guiar o nosso projeto de pesquisa. E é isso, gente. Obrigada pela atenção, obrigada, Nayá, e a todo mundo. Pronto. Então, está aberto. A gente tem mais 4 minutinhos, porque eu falei que a gente ia estender por causa dos caídas e vindas, né? Se alguém tiver alguma pergunta que está nos assistindo, fique à vontade aqui no chat, por favor. Enquanto isso, eu quero dar super parabéns. Eu fiquei pensando, eu não podia inaugurar o grupo com os melhores parceiros. Então, né? O professor Renato é um professor maravilhoso e eu pensei que você pode fazer um pós-doc comigo, porque tem a ver com desenvolvimento regional, depois a gente conversa. E as meninas, então, arrasaram, né? E veja como tudo se convergiu para o mesmo aspecto do grupo, as pesquisas todas ligadas para a comunicação, seja ela em diferentes aspectos. Obrigada, João, ela está dando os parabéns. Então, eu estou muito orgulhosa, eu acho que cada uma de vocês apresentou onde está o estágio, uns mais desenvolvidos, os outros já na finalização, outros no início, como o da Júlia, né, Pessoni, que está acabando de construir ainda. Então, eu acho que é isso o processo do grupo. A partir do semestre do mês que vem, a gente vai oficializar esses encontros, pelo menos uma vez por mês. Então, se alguém estiver aqui participando conosco na sala, sejam convidados. Depois eu vou divulgar um e-mail institucional do grupo, tá? Por enquanto, eu estou mandando apenas o meu e-mail pessoal, porque ainda a gente não criou, é nayassad@gmail.com, porque quanto mais pesquisadores de outras instituições e de diferentes objetos fazem com que essas pesquisas cresçam, né? Como disse o grupo anterior, a necessidade de atualização é sempre grande, né? O Paul também falou hoje de manhã. Então, obrigada a todo mundo, obrigada, Solange. E se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente encerra essa sessão, porque daqui uns minutinhos eu já começo com a outra. Então, fica convidado também, todo mundo, sintam-se convidados. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, está aberto o microfone. Só quero agradecer, Nayá, pela parceria, viu? Obrigada a você.
agradecer aí a participação de todos, parabenizar e estamos juntos, vamos em frente. Obrigada, turma. Obrigada, gente. Obrigada, Naya, pelo convite. A gente sente muito especial, porque a Naya está com bastante orientandos também esse semestre. E a gente se sente muito especial por você ter escolhido a gente. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada, parceira, me orientando. Mais parceira esse ano, porque também faz iniciação científica, faz tudo. Muito bom, muito bom. Obrigada, Dani, Júlia, todo mundo. Lu, que eu não Obrigada, Naya. Uma grande oportunidade que você está dando para a gente, né? E estando com a gente nisso também. E a gente só tem a te agradecer. Obrigada mesmo. Muito bom. Então, obrigada, turma. As meninas, Naya, elas estão começando agora, já estão começando com o pé direito. Muito, muito legal, uns projetos muito bacanas, adorei a contribuição do professor Renato também, muito obrigada. Valeu, Naya, por tudo que você faz aí para colocar a gente para ter coragem de participar. Parabéns, Lu, foi excelente. Seu trabalho tem tudo a ver com a GIG, né? Você ganhou um presente hoje de manhã, com certeza. Obrigada, turma.